A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, querido ouvinte do nosso podcast A Bíblia em um ano. Estamos adentrando mais uma vez uma nova etapa em nosso plano de leitura. Vamos iniciar novos livros e por isso estamos novamente aqui com a presença do Padre Antônio Ivan de Campos. Seja bem-vindo, Padre, mais uma vez. Obrigado pela presença. Depois de um intervalinho, com muita satisfação que retomamos esse trabalho que ajuda nosso bom povo de Deus a conhecer um pouco mais as Escrituras, a ser ajudado na leitura das Sagradas Escrituras. Muito bem, então estamos começando a leitura de mais um relato do Evangelho, agora o Evangelho segundo Lucas. Como sabemos, no nosso plano de leitura, esta leitura dos Evangelhos tem sido colocada como a nossa principal chave de leitura. Então, tendo a perspectiva de Jesus Cristo como o centro de toda a Sagrada Escritura, chegamos agora a mais essa leitura de um relato evangélico. Então, Padre Ivan, o que o senhor pode nos contar para nos introduzir melhor, para podermos aproveitar melhor a leitura deste Evangelho segundo Lucas? Em primeiro lugar, como bem lembrava, os Evangelhos são o coração de toda a Sagrada Escritura, né? Tudo converge para eles, para o anúncio, né? Que depois passa por escrito, o mesmo Evangelho de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, mas segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Então tudo converge, toda a Sagrada Escritura converge para este anúncio, anunciado oralmente pelos apóstolos, depois escrito na linguagem do concílio pelos varões apostólicos, né? E a partir disso também tudo ecoa os evangelhos, as cartas, né? E os outros escritos do Novo Testamento. E Lucas, o nosso terceiro evangelista, tem muito a ver com Marcos, tem alguma coisa a ver com Mateus e tem muito de próprio também, né? Com Marcos, porque seja tanto Lucas quanto Mateus, praticamente assim, copiaram Marcos. O copiar no sentido assim de aproveitaram todo o material de Marcos, né? Claro que deram daí a sua versão, ou melhor do que versão, o seu ponto teológico, né? E com Mateus, Lucas tem um grande material, uma grande parte do seu material que não está em Marcos, né? Mas está com Mateus. Por exemplo, o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, não temos em Marcos, somente Mateus e Lucas. O Sermão da Montanha, apesar de que em Lucas nós vamos chamar de Sermão da Planície, né? Ou seja, Jesus desceu a um lugar plano, não necessariamente a parte mais baixa, mas a um lugar plano onde estivesse assim numa boa relação com os discípulos, né? Então esses dois, por exemplo, né, são material próprio de Mateus e Lucas e que nós não encontramos em Marcos. E depois tem uma grande parte do material que é próprio dele, né? Quem reza o rosário aí, os mistérios gozosos, né? Esses mistérios gozosos são contados somente por Lucas, né? Para dizer assim, um material que ele seja próprio. Então, com os outros evangelistas, Lucas é um redator, né? Ele escreve, ele já adverte no seu prólogo, nas primeiras linhas, né? Que ele, assim como outros, se lançaram a escrever algumas coisas dos últimos acontecimentos, claro, em torno ao grande acontecimento Jesus, sobretudo sua morte e ressurreição. Também ele estava escrevendo, fazendo esforço, mas não só escrever, de escrever alguma coisa bem construída, bem elaborada, para que Teófilo, né? Quem é Teófilo? Todo amigo de Deus é Teófilo, né? Pode ser que tenha sido uma personagem importante ali,
da comunidade de Lucas, mas certamente simboliza todos aqueles que são amigos de Deus, né? Teófilo, palavrinha quer dizer isso. Então, para que você, meu caro Teófilo, veja como é consistente, né? Como é bem elaborada, como é bem forte a nossa fé. Nós não estamos aí atrás de quaisquer informações, quaisquer mensagens, mas a mensagem a respeito de Deus que por nós veio, né? Então, Lucas também é o redator. Esse anúncio, essa preparação que ele faz no Evangelho, depois corre além na segunda obra da qual nós vamos falar, né? Depois, que é Atos também. Bom, Lucas, como nós podemos ajudá-lo a perceber Lucas, né? Diferente um pouquinho dos outros evangelistas que também têm a sua maneira de serem compreendidos. Um olhar que vem de fora, né? Lucas talvez seja o primeiro fruto da missão da igreja, o primeiro escritor cristão nos livros canônicos dos livros sagrados, né? O primeiro escritor cristão do Novo Testamento. Os outros sempre vêm dentro da tradição judaica, né? Seja Mateus, seja Marcos no estrangeiro, talvez em Roma, mas sempre se direcionando, sim, para os pagãos, mas a partir de uma compreensão judaica também. Muito mais Mateus e João, né? Sobretudo bem pertencentes ao mundo judaico. Lucas não, vem de fora. Então, o seu olhar e a sua percepção dos mesmos fatos contados pelos outros evangelistas é, antes de tudo, um olhar maravilhado, um olhar agradecido, porque graças à missão da igreja, o evangelho chegou também até ele. Um grego, do mundo helenístico nós chamamos, né? Imbuído de toda a cultura pagã. Essa cultura pagã que fala de deuses muito distantes, e quando se aproximam cheio de ciúme, de inveja, né? Entrando no jogo das relações egoísticas humanas, né? E de repente Lucas tem este anúncio de um Deus que não é longe, é um Deus misericordioso, que olha o homem com amor, com afeto. Diríamos, é o evangelho da bondade e da ternura, né? Este é o olhar de Lucas para os mesmos fatos que os outros evangelistas contam. Mas veja, apesar de ter este olhar de bondade, de ternura, de misericórdia, o olhar de Deus que procura o homem e a mulher nas suas dificuldades mais prementes, o pobre, o extraviado, a ovelha que se extraviou, lembram? O filho pródigo, lembramos, né? A mulher que perdeu a moedinha, a única que tinha. Então esse Deus capaz de olhar para o humilde, para o pobre com ternura e amor, diz o início de Lucas, é o Senhor, é Deus, né? Então todo o evangelho é um esforço, um grito, uma conclamação a virem todos, né? Preparar os caminhos do Senhor. Mas os caminhos, a estrada pelo mundo, para que Deus possa entrar na vida de todos, não somente de alguns, não somente do judaísmo, também do paganismo. Deus quer alcançar com sua misericórdia, através da sua igreja, através dos discípulos de Jesus, aliás, Maria, a primeira discípula, né? Ele quer alcançar o mundo inteiro com a sua misericórdia, né? E aí, o retrato de Jesus que nós temos no Evangelho é doce, é forte, mas muito doce, misericordioso, né? Estamos no terceiro ano do tempo litúrgico, né? Ano 6, vamos ler até o finalzinho do ano o Evangelho de Lucas. Se nós vamos ver um pouquinho esses 34 domingos do tempo comum que nós lemos Lucas, somente 4 domingos vão falar da ação maravilhosa de um Jesus que faz milagres, né? Só 4 domingos em todos os 34. Os outros domingos todos apresenta Jesus mestre ensinando.
Também Mateus falava de Jesus mestre, né? Mas o mestre de Mateus é o catequista, o mestre que se assenta solene, né, sobre uma cátedra, sobre a montanha e ensina um pouquinho distante, né? Não sem a mesma seriedade. Este mestre de Lucas é um mestre que vai a caminho, um mestre que olha nos olhos, um mestre que partilha do dia a dia. Então o Evangelho de Lucas é um grande caminho. Esse caminho em continuidade depois com Atos dos Apóstolos, o caminho do discipulado, o caminho do ensinamento, em que Jesus dá assim os fundamentos até mesmo da vida cristã, da ética cristã, da moral cristã. Ou seja, o caminho dos simples, o caminho dos pequenos, o caminho salvífico estendido a todos. Este é o proceder do caminho da igreja. Então, nós temos assim em Lucas o confronto, né, para a gente novamente sempre restabelecer um pouquinho o plano pastoral da igreja. Às vezes burocrático, distante, cheio de projetos imensos, quando Jesus quer somente que nós nos coloquemos a caminho, aquilo que o Papa Francisco diz, né? Uma igreja a caminho, uma igreja de portas abertas, que caminha o caminho dos homens, né? Trazendo sim, Jesus é o Senhor, Deus é o Senhor, o nome daquele que vai nascer é Jesus, Deus salva o seu povo, Deus é saúde, né? Mas ao mesmo tempo falando esta grandiosidade de Deus, fala também da sua proximidade, sobretudo aos mais pobres e simples. Certo. E dessas figuras assim, dessas passagens, né, que o senhor já mencionou como próprias de Lucas, né, os mistérios gozosos, aquilo que geralmente chamamos da infância, né, de Jesus, também essas parábolas da misericórdia, talvez também a própria passagem dos discípulos de Emaús, né? Alguma coisa que o senhor destacaria assim dessas partes próprias de Lucas que podem nos servir para aprofundar também a nossa experiência cristã? Sim, tem muitos pontos, né? O essencial é esse, do caminho. Emaús reprisa todo o caminho de Jesus, né? Os discípulos que estavam tristes pelo acontecido, eles se põem a caminho, né? A caminho que ele mostra, olha como as escrituras se cumprem, né, em Jesus, e depois deste caminho uma grande celebração, né? Em que ele reparte os pães, e aí já não há mais dúvida, é ele, aquele que caminha conosco, é ele. Então, este caminho e também a Eucaristia. Mas o ponto principal, né? Principal dizíamos que esta grande bondade, imensa misericórdia para com o homem, mas um ponto que atravessa todo o Evangelho de Lucas, né, e que aí nós precisamos entender como o caminho da igreja é a oração, né, e o Espírito Santo. Desde o início, no programa já do Evangelho de Lucas, o programa de todo o Evangelho está lá no capítulo 4, viu? É Jesus que na sinagoga, né, de Nazaré, toma o livro do profeta Isaías e lê aquele título, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me ungiu, me enviou para anunciar o Evangelho aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, né, e assim por diante. Então é o Evangelho em que Jesus é imbuído do Espírito, mas esse Espírito presente em Jesus chama sempre a oração, a um contato com o Pai, né? Então sempre nós vamos ter esta observação de Lucas, Jesus sempre está em oração. Jesus sobe a montanha em Mateus e também sobe a montanha em Lucas, mas em Lucas é mais expresso, subiu para rezar, passou a noite em oração, né? Não é ausente dos outros evangelhos, mas é muito presente, muito insistente no Evangelho de Lucas. Então, assim, se nós queremos fazer uma linha de fundo de todo o Evangelho, é Jesus, movido pelo Espírito, né, ungido pelo Espírito, em constante relação com o Pai através da oração, né?
E claro, depois os destinatários do Evangelho, né? Como nós já comentávamos, né? Sempre o Evangelho do pequeno, do pobre, da ovelha que se extraviou, né? Isso é um ponto muito marcante para Lucas e para o leitor de Lucas. Certo. Então, logo após a leitura, né, deste Evangelho, segundo Lucas, nós vamos dar início à leitura dos Atos dos Apóstolos. E aí também em nosso plano de leitura estaremos iniciando mais uma nova etapa, que vai ser a conclusão, digamos, de toda a leitura do Novo Testamento, e que se chama então a Igreja em Missão, né? Poderíamos até usar um termo sem ser anacrônico, né? O termo do Papa Francisco, a Igreja em Saída. Então, os primórdios ali do cristianismo que nós vamos encontrar a partir dessas leituras. E observando logo o início dos Atos dos Apóstolos, nós poderemos encontrar alguma semelhança com o Evangelho de Lucas, né? Quase que podemos tentar fazer uma continuidade, né? Então, o que o senhor pode nos dizer sobre este livro, né, dos Atos dos Apóstolos, e como compreender melhor esta semelhança, talvez essa tentativa de continuidade, para que nós possamos também aproveitar melhor esta leitura? Isso, um dos pontos também que se destaca na leitura de Lucas, Evangelho, e depois nós encontramos em continuidade em Atos, é a questão missionária, né? Os cristãos têm um dom a repartir, né? Esse Evangelho do caminho de quem? Caminho da humanidade, caminho ao encontro dos homens, né? Então aquilo que é forte no Evangelho de Lucas é também em continuidade, esta Igreja do Caminho. Nos Atos dos Apóstolos a igreja vai se chamar até caminho, né? Caminho. Reprisando um pouquinho o caminho de êxodo, os caminhos de libertação, né? Mas a igreja é caminho. Veja que em Lucas seja iniciado no Evangelho, mas depois constituído em Atos dos Apóstolos, não há um projeto propriamente da igreja, como nós a pensamos hoje, né? O projeto é de uma comunidade que reparte o pão, uma comunidade unida em oração, cheia do Espírito Santo, né? Então é interessante ler Atos dos Apóstolos, nós diríamos assim, a primeira história da igreja. Mas creio que possa se dizer também anterior à própria constituição da igreja. Igreja enquanto estrutura, tá? Como nós a conhecemos hoje, com todas as suas instituições e tudo mais, né? Então o Evangelho de Lucas e mais Atos dos Apóstolos precede. Eles fazem essa etapa de união entre o momento de Jesus e o momento da igreja. Então precede mesmo a igreja institucional, estruturada e tudo mais, né? E isso é importante, né? O que o Evangelho, depois nós vemos também em Atos dos Apóstolos, né? Esse Evangelho da alegria, ela traz um dom que precisa ser partilhado, né? Em Atos, Jesus e a instituição da igreja aparecem juntos, né? São 40 anos entre a ressurreição e a organização das igrejas. Aqui nós vamos encontrar então Atos dos Apóstolos, né? Que precisa sempre ser revisitado. Então você perguntava da relação de Atos e Lucas, né? Certamente esses dois livros foram escritos em continuidade, né? Nós podemos observar, primeiro que em Atos ele vai refazer, né, essa expressão. No meu primeiro escrito, ó Teófilo, né, no meu primeiro livro. Então está fazendo um belo de um gancho para dizer que está fazendo um segundo escrito, é o mesmo autor e os mesmos destinatários, né? Depois o finalzinho, tudo termina na ascensão, né? Aquele momentinho com Jesus em Jerusalém, não se afaste de Jerusalém até que ele venha. E tudo começa em Jerusalém, né? Com a ascensão novamente, para fazer assim uma costura dos dois escritos, né? Uma costura bem organizada, para ajudar o leitor a pensar os dois escritos em continuidade. Mas por que então Atos dos Apóstolos foi passar um pouquinho adiante, né?
Passou um pouquinho adiante e é lido, às vezes, não em continuidade com Lucas, a saber que ali na nossa lista tem João, né? João que interrompe um pouco esta ligação aí. É que os gêneros, né, literários, a gente chama, a construção desses livros tem uma índole um pouquinho diferente, né? Ou seja, Lucas, a igreja o percebeu muito ligado com os outros 3 evangelhos e quis transmiti-lo, né? Quis transmiti-lo numa unidade diferente, né? Então não se trata somente de uma literatura ou de uma biografia e depois de um dado histórico, a constituição da igreja. Não. Se trata de um anúncio, né? Este anúncio ficava muito mais contundente, forte, se a igreja lesse Lucas junto com os 3 companheiros, né? Mateus, Marcos e João. Tá? E aí então, Atos dos Apóstolos, mesmo participando, né, desta índole de pregação do Evangelho, do gênero Evangelho, mas ficou um pouquinho afastado, desligado, para permitir que a gente percebesse a figura de Jesus nestes 4 pontos de vista teológicos, né, nestes 4 elementos, né? A gente chama assim, o nosso Evangelho é quadriforme. Ele tem 4 formas, né? O mesmo Evangelho, do mesmo Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Nós não dizemos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas. Somente apressadamente, mas não é justo. É o Evangelho sempre de Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, segundo, né? Então isso tornou depois na tradição da igreja a transmissão dos evangelhos como 4 formas do mesmo evangelho e a outra literatura como um eco, inclusive Atos dos Apóstolos, né? Mas Atos dos Apóstolos, né, nós podemos fazer uma leitura continuada assim, não tem problema. Primeiro, para não distanciarmos muito os principais pontos, né? Sobretudo, oração, né? Sobretudo, a presença do Espírito. Se quisesse assim resumir numa frasezinha só, Atos dos Apóstolos, né? Quer dizer, a linha dorsal de Atos dos Apóstolos é a aventura da palavra, esta palavra que em João se fez carne, habitou entre nós, que é o próprio Jesus, né? Anúncio de Jesus, sobretudo da sua Páscoa, morte e ressurreição, né? Mas também da pessoa, das palavras de Jesus, tudo isso, né? Tudo isso é palavra, tá? Então, a aventura da palavra, movida pelo Espírito Santo, de Jerusalém até os confins do mundo. Os confins do mundo naquele tempo era Roma, né? Era Roma. Então veja, desde o início do Evangelho mesmo, Lucas falava de uma liturgia do templo, né? A liturgia, o templo é o grande encontro do povo de Deus com Deus. E essa liturgia foi inacabada, né? Pelo anúncio de João Batista, e Zacarias não compreendeu, ficou mudo, nem pôde dar a bênção final ali, né? Então, depois então essa palavra sai de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, né? Pela ação dos apóstolos, e em Lucas saiu de Jerusalém e voltou a Jerusalém, né? Não se afastem de Jerusalém até que ele venha, o ressuscitado, né? Agora sim, Atos dos Apóstolos sai de Jerusalém pelos apóstolos que anunciam, pela Samaria, pela Síria, chegando até os confins do mundo e se realizando em casa, né? Lá em Roma, não foi no Vaticano, não, né? Nem no Palácio do Rei. Essa palavra movida pelo Espírito em Atos dos Apóstolos, ela chega a ser depois distribuída, vivenciada em casa, né? Então ali nós temos o nosso Paulo, né, prisioneiro, etc. Depois, uma prisão assim domiciliar, ele recebia as pessoas. Então, uma igreja bem doméstica, essa de Atos dos Apóstolos. Como o senhor falava, o protagonista, né, dos Atos dos Apóstolos, então podemos dizer a
palavra movida pelo Espírito. Mas não dá para deixar de nós destacarmos também duas personagens que acabam aparecendo com frequência ali na hora da leitura, né? Primeiro Pedro e depois Paulo, né? O que nós podemos destacar, ressaltar dessas duas figuras e qual a sua importância também para nós compreendermos melhor essa nossa leitura de Atos dos Apóstolos? Isso, essas duas figuras são basilares, né? São aí as bases da construção da igreja, sobretudo a igreja movida pelo Espírito, né? O Pedro, ele sintetiza aquilo que o Evangelho conta inicialmente, que são as figuras dos apóstolos, né? Os apóstolos, depois também auxiliados pelos diáconos, né? Eles fazem toda esta missão, né, de evangelização no mundo, né? Então temos ali a figura de Filipe, a evangelização da Samaria, né? E depois a grande figura de Pedro, que vem assim assinalar esta missão dos apóstolos, né? Fazer uma síntese, ou seja, dar aquela credibilidade, autoridade final, né? Mas ele não é suficiente, porque você dizia, né? O grande protagonista, o grande artífice de tudo isso é o Espírito Santo. Então também Pedro, assim como os outros apóstolos, depois se eclipsa, né? Vai começando a desaparecer e suscita alguém, né, na visão cristã daqueles momentos, alguém que não se pensaria jamais, logo um perseguidor da Igreja de Cristo, né? Com isso se está assentando que é obra do Espírito mesmo, né? E agora esse também vem requisitado, é o nosso Saulo, o nosso Paulo, né? Vem requisitado para a evangelização, né? E essa evangelização que através da figura de Paulo tem que chegar até os últimos lugares, mas também Paulo depois não apresenta a morte de Paulo, né? Se eclipsa a figura dele também, ali em Roma desaparece, não fala da morte propriamente dita, a morte é mais as tradições, né? Está ali numa casa, etc., né? Então também a figura dele desaparece porque o principal, os dois protagonistas são a palavra, com tudo que ela contém, né? E o Espírito Santo, que move essa palavra pelo mundo inteiro, numa evangelização sem trégua, uma evangelização que depois, né, continua pela obra da igreja em todos os séculos. Padre, mais uma vez, obrigado pela presença, pela sua contribuição conosco e até uma próxima vez. Boa leitura para todos, né? Espero que essas palavrinhas ajudem um pouco a construir uma imagem de fundo, né? Um fio, onde a gente depois vai ancorando toda a nossa leitura, né? E acompanhando vocês aí, que os seminaristas, né? Que vão fazendo a leitura, nós vamos acompanhando e ao mesmo tempo entendendo um pouquinho, né? A articulação destes belos livros da nossa tradição cristã, mas que são ao mesmo tempo uma obra tão humana, profundamente humana, com todos os recursos humanos, mas tão divina, que nós as chamamos de verdadeiramente inspiradas. Boa leitura, boa escuta, boa meditação e oração. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!